tipo de benefício a quiropraxia pode trazer, além do tradicional dor nas costas, né? E que tipo de benefício e principalmente o que o pessoal mais procura? Chega lá o pessoal com mais... Quais são as maiores queixas aí? O que dá para resolver? As maiores queixas é lombalgia, cialtalgia, né? Cervicalgia, que é dor cervical, dor lombar, né? São as queixas assim maiores, né? Sim. E os benefícios é a qualidade de vida, né? Tu vai ter uma qualidade de vida melhor, amplitudes maiores, movimentos melhores, né? Sem dor, tu já vai estar com uma qualidade de vida melhor, né? Amplitude do movimento, tem isso também? Tem, quer dizer, as amplitudes, as mobilidades, né? Que se a gente vai, né? Com dor, tu acaba se limitando um pouquinho, né? Sim. Então, tu acaba tendo essa questão de fazendo as manipulações, tu tem movimentos ficam melhores, né? A mobilidade fica melhor, Tem, o né? pessoal fala aqui de ansiedade, depressão, tem isso também? Ajuda bastante, ajuda, porque no momento que tu tem dor, tu já vai ficar meio deprimido, já fica um pouco, né? A dor te deixa um pouquinho mais para baixo, né? Todo dia aquela dor constante, né? E no momento que tu consegue ter um controle dessa dor, essa dor diminui, tu já melhora, já ajuda bastante, né? Claro, pessoal. Vamos lá, para poder entender um pouquinho do tipo de benefício, tá? O que eu preciso fazer com que as pessoas entendam? O que faz o nosso corpo funcionar, né? O nosso corpo, ele depende da função do nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso é o nosso cérebro, né? Que manda informação para a nossa medula espinhal. Automaticamente, essa medula espinhal que passa no meio da nossa coluna. Nosso cérebro, ele é conectado para a nossa medula espinhal e passar a informação para o corpo através dos nervos e automaticamente para a questão funcional, né? Então, assim, o sistema nervoso consiste cérebro, medula espinhal e nervos. Onde passa a nossa medula espinhal e nosso sistema nervoso? No meio da nossa coluna, tá? Como um tubo ali, no meio da nossa coluna. Então, as alterações que a gente encontra na coluna vertebral afetam a função quando tu tem uma subluxação, tá? Subluxação. Vamos explicar um pouquinho o que é a subluxação, para entender por partes. Subluxação não é um osso fora do lugar, né? As pessoas associam a subluxação como osso. Ah, eu tô com um osso fora do lugar. Quando tu tem um osso fora do lugar, é uma luxação. Subluxação é um desalinhamento, uma interferência que ocorre na vértebra, né? No caso ali, na parte da coluna vertebral, na parte da nossa pelve ali, a parte sacroiliaca. A coluna vertebral é composta pelas vértebras e na parte inferior, né? A pelve pelo sacro e pelo ilho. Então, se tu tem interferências, tu tem subluxações, que é o que o quiropraxista corrige, né? Essas interferências, elas tiram a capacidade da função do sistema nervoso nessa interferência, nesse ponto. Quando tu tem uma falha, uma perda dessa comunicação, que passa através do nosso sistema nervoso pelo mecanismo do cérebro e corpo, tu tem uma perda de informação, tu tem uma perda de qualidade, né? É como se tu tivesse, usando uma analogia, é como se tu tivesse ali, Eduardo, regando uma planta e tu faz uma dobra na mangueira. Aquele fluxo de água lá na ponta da mangueira não vai ser o mesmo que se tu tiver com ela sem aquela dobra. Claro, claro. Então, tu perde função. Quando tu perde função, tu perde capacidade. Então, tu perde a capacidade do teu corpo estar naquele potencial máximo de saúde ao qual ele está aí para exercer. Então, a subluxação, ela causa isso, né? Então, quando a gente fala que a quiropraxia ajuda não somente para dor, claro que isso consiste em uma melhora dentro do quadro de cada paciente, né? Então, tem pessoas que têm problema de insônia por vários fatores, mas muitos dos nossos pacientes, quando a gente começa o tratamento de cuidado com a quiropraxia e começa a melhorar essa função, começa a dar esse potencial de saúde, muitos relatam que estão com melhora no sono, tá? Por quê? Porque aquele paciente está sem sono, porque não só por causa da dor, por causa daquele estresse físico que o corpo causa naquela vértebra que está com aquela interferência, com aquela subluxação. Então, a vértebra, ela causa a perda do potencial, ela causa uma tensão maior no músculo que está naquela região. Ela pode causar a dor também, né? Que é uma consequência. A dor é um sinal. Mas ela pode causar uma dificuldade em ficar numa certa posição para dormir, que se torna agradável. No se virar na cama, né? Então a pessoa se vira, tem a dor, perde o sono, não consegue mais dormir.
causa um processo inflamatório na região. A pessoa relata, muitos pacientes relatam melhora da função do refluxo. Por quê? Você tem que entender que toda vértebra, todo nervo, ele vai para uma determinada região. Então, a gente tem a função do estímulo do nervo, que vai para a região, por exemplo, do coração, do pulmão, né? A gente pega ali a nível cardíaco ali, né? T6, por exemplo, que leva informação para a parte cardíaca. T6 é a vértebra. É a vértebra, e esse nervo leva informação para a parte cardíaca. Então, tem pessoas que podem ter um problema de pressão, né? De pressão alterada, né? Para mais ou para menos, por uma interferência na coluna que está potencializando isso. Não quer dizer que ela também não tenha um problema já patológico que deve ser tratado por um cardiologista. Mas, às vezes, isso aquela interferência na coluna é a gota d'água que precisa para exercer uma perda maior. Então, tu melhorando essa função, aquele coração recebendo um estímulo melhor, aquele pulmão recebendo uma capacidade melhor de amplitude torácica, uma melhora na inspiração, na expiração, isso vai facilitando. Então, eu tenho pacientes que relatam melhora do sono, melhora na ansiedade. Por quê? Porque tu tá com dor, tu tá com tensão, a tua ansiedade já muda, né? O cara começa a perder o potencial, o paciente, a pessoa começa a perder o potencial de capacidade funcional no trabalho. Quem não quer trabalhar melhor? Ah, com certeza. Né? Quem não quer trabalhar mais tranquilo, conseguir ficar sentado numa cadeira por horas, às vezes, uma pessoa que trabalha no computador, ela não consegue manter a postura adequada numa cadeira. Como é que tu vai manter isso? Tendo qualidade de vida. Então, a quiropraxia, ela entra dentro da parte de refluxo, de sono, de uma enxaqueca, corrigindo essas interferências para melhorar essa função, né, desse nervo que está recebendo essa informação e potencializar a função da saúde que teu corpo tem capacidade de exercer. Então, é isso que a quiropraxia faz. É ali que ela entra melhorando essas outras coisas, né? Então, como tu me perguntou recém, como funciona na questão da gestante? Então, eu tenho especialização na parte de gestação, né? Na parte de gestante e na parte de pediatria. Então, os pais não sabem que as crianças precisam de quiropraxia. Por quê? Porque isso a informação que chega para eles é que a quiropraxia é para dor. Só que antes de você ter a dor, você já tem a alteração, né? Então, essa alteração, essa subluxação, quando ela está instalada por muito tempo, ela já te leva um adulto com problema, um adolescente com problema. Então, tem alterações que ocorrem na hora do parto, né? No crescimento, no desenvolvimento do bebê, na fase do engatinhar, na fase do caminhar. Mas a gente fala do bebê já, mas não da gestante. Na parte gestacional, o que acontece? Pensa vamos por parte, isso, vamos por gestante. Vamos vai lá. Então, assim, o que é uma gestação, né? É um alien crescendo dentro de ti. Exato. Não é. Não, mas assim, o que seria um alienígena? Um corpo estranho, né? Exato. Pelo conceito, né? Pelo conceito é um bebê. O bebê é um parasita, né? Exato. É um parasita. Exato. Ele... Não é à toa que acontecem, às vezes, o aborto espontâneo, né? Porque o corpo não reconheceu, né? O bebê tá te parasitando, né? Porque para ele conseguir crescer, ele vai ter que usar dos teus recursos. Então, no conceito da palavra, é um corpo estranho, um alienígena. E ele depende de ti para isso. Exatamente. Né? Tu vai ter que sustentar ele nesses 9 meses, né? Exatamente. 9 meses não. Vamos lá. 41 semanas. Não, vamos colocar. Hoje em dia, né? 30 anos e 9 meses, tu vai ter que sustentar o bebê. Então. Ou mais, né? Gente,